Atos 20, do versículo 34 ao 38. Eu quero compartilhar essa palavra de Deus com você. Vós mesmos sois testemunhas que estas minhas mãos trabalharam para suprir as minhas necessidades e as necessidades dos meus companheiros. Por meio de todas as minhas realizações, tenho-vos mostrado que, mediante trabalho árduo, devemos cooperar com os necessitados, lembrando-vos da palavra do próprio Senhor Jesus: é mais bem-aventurado dar do que receber. Havendo concluído essas declarações, Paulo ajoelhou-se com todos eles e orou. Então abateu-se sobre todos profundo sentimento de tristeza, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. O que mais sensibilizou a todos foi a revelação de que nunca mais veriam o seu rosto, e assim o acompanharam até o navio. Paulo está fazendo a sua última prestação de contas com os Efésios. Paulo ministrou na igreja de Éfeso por muito tempo. E depois ele fez uma outra viagem missionária, foi embora de Éfeso e chegou a visitar Éfeso de passagem para abençoar o povo algumas vezes. Mas dessa vez, Paulo não foi para a cidade de Éfeso. Ele aportou na cidade de Mileto, que era vizinho de Éfeso. Para Mileto, para você que conhece a região aqui onde nós estamos, não sei onde você está, mas para você que conhece a nossa região, de Éfeso para Mileto é tipo de Linhares a Bebedouro, pertinho. E Paulo não foi a Éfeso, porque tinha muita gente conhecida em Éfeso, e se ele fosse a Éfeso, ia demorar muito de sair de lá. Então ele aportou em Mileto, e antes de chegar em Mileto, ele mandou uma carta para os líderes da cidade de Éfeso, para os bispos, para os presbíteros, para os diáconos, para o povo que liderava a igreja de Éfeso, para fazer um encontro de líderes na cidade de Mileto. E Paulo os encontrou lá. E o objetivo de Paulo com essa reunião da liderança em Éfeso era contar a ele que eles não se veriam mais nessa terra, que ele estava indo dali com uma revelação de Deus para Jerusalém, e sabendo que quando ele chegasse em Jerusalém, e gente, isso é revelação, Paulo não estava planejando isso, ele sabia que iria acontecer, porque o Espírito tinha ali revelado para ele, que quando ele chegasse em Jerusalém, que ele seria preso em Jerusalém, e que a partir dessa prisão, ele não conseguiria mais voltar ao ministério naquela região, que de lá a vida dele ia tomar outro destino. E Paulo, movido por essa revelação do Espírito, de que ele não volta mais em Éfeso, ele faz uma reunião. O objetivo da reunião de Paulo com aqueles líderes efésios era dar para eles um tempo de passar o bastão, dar para eles um tempo de passar a liderança. Daqui para frente, vocês é que vão cuidar do povo, eu não vou estar mais aqui, vocês não vão poder mais me perguntar nada, eu estou indo e não volto mais. Então essa é a última chance de vocês fazerem todas as perguntas que quiserem fazer, porque vocês não vão poder me perguntar mais. Eu não vou estar mais aqui. Eu estou passando o bastão da liderança da igreja. Vocês vão cuidar do povo daqui para frente, porque não vou estar mais aqui. E aí, para fazer esse passar de bastão, uma das coisas que Paulo faz é fazer uma prestação de contas. Por que prestação de contas? Porque a principal ferramenta de ensino do apóstolo Paulo era o seu exemplo, era como ele vivia. E Paulo começa no começo do capítulo, aliás, a partir do versículo 18, isso,
A partir do versículo 18, Paulo começa a explicar para aqueles líderes como que ele se comportou enquanto estava com eles em Éfeso. Como que ele viveu, o quanto que ele levou a sério sua missão, o quanto que ele levou a sério a pregação do Evangelho, a vida consagrada, a vida para Deus. E ele estava contando isso para eles por quê? Para dar para eles o exemplo. É nesse contexto de dizer para os irmãos de Éfeso: vocês se lembram como eu vivi? Lembramos, Paulo, então vivam igual. Vocês lembram o que eu fazia no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda? Vocês lembram como eu vivia todo dia? Lembro, Paulo, então vivam assim. E aí, nesse mover de mostrar exemplos, está os versículos 34 a 38, quando Paulo diz assim: vocês são testemunhas de que as minhas mãos trabalharam para suprir a mim e aos meus companheiros. Paulo está colocando a necessidade de trabalhar como ferramenta de receber de Deus a oportunidade de ser responsável por si e pelo outro, como parte do jeito de viver dele. E aí o versículo 35 ele diz assim: por meio de todas as minhas realizações, eu tenho mostrado que é mediante trabalho árduo que devemos cooperar com os necessitados, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus: é mais bem-aventurado dar do que receber. Eu quero lembrar a você que nesse momento havia um clima de tristeza, um clima de saudade antecipada, um clima de sensação de eu não vos verei mais. Então, Paulo só vai falar nesse clima aquilo que é mais importante ser falado. E o que eu quero chamar a sua atenção é que entre o conjunto de coisas que Paulo coloca na lista de coisas importantes para dizer àquele povo: olhem como é que eu vivo. Na lista das coisas importantes, Paulo diz: vocês viram que eu trabalhei arduamente para ter para mim e para sobrar para cuidar da necessidade do outro. Eu trabalhei para mim, cuidei dos meus companheiros e ainda cuidei dos necessitados que estavam perto de mim, porque o Senhor Jesus disse: é mais bem-aventurado dar do que receber. Paulo está então implantando na mente e nas emoções da liderança um pensamento para o futuro. Qual é o pensamento que Paulo está implantando para o futuro? Ele está implantando o pensamento de que crente que é crente se preocupa em ter para si, ter para os seus e ter para quem não é os seus. E Paulo usa uma fala que ele coloca na conta de Jesus. Ele coloca na conta de Jesus essa fala: é mais bem-aventurado dar do que receber. E eu abro um parênteses para te contar que essa fala de Jesus não está em nenhum dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João não citaram Jesus falando isso. Então, essa fala de Jesus ou está entre as falas que os evangelistas não contaram, ou essa fala de Jesus está entre as falas que Jesus falou só para Paulo. Porque eu não sei se você sabe, Paulo se considerava um dos apóstolos principais de Jesus. Paulo se via como fazendo parte do grupo dos 12 de Jesus. E o argumento de Paulo para que ele fosse um dos 12 de Jesus, e claro que um dos 12 está entre aspas, porque Paulo seria aí o 13º. Paulo usa como argumentação para ele fazer parte dos 12 de Jesus o fato de que ele viu Jesus cara a cara.
Então houve muitas coisas que Jesus falou para Paulo e que não está no conhecimento dos evangelistas que escreveram os evangelhos. Possivelmente essa fala Jesus tenha dito apenas para Paulo, mas a forma como Paulo coloca, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, dá a entender que não é alguma coisa que Jesus falou só para ele. Dá a entender que as pessoas que o escutavam também sabiam dessas palavras. Portanto, essas palavras deviam ser faladas por outros dos apóstolos. Uma influência fortíssima na vida de Paulo e que teve contato com Jesus foi Barnabé. Então é possível que Barnabé, nas suas pregações na cidade de Antioquia, onde Barnabé discipulou e treinou e preparou Paulo, é possível que nas suas pregações Barnabé pregasse para o povo. E Barnabé estava com Paulo nessa época em Éfeso, na primeira viagem em que eles chegaram a Éfeso. É possível que chegou ao ouvido daqueles líderes a fala de Barnabé: olha, Jesus falou. Mas a verdade é que a gente não sabe onde foi que Paulo ouviu, onde foi ou qual foi a fonte de onde Paulo tirou que essa fala é de Jesus. Mas deixa eu te contar uma coisa. Se Paulo falou que Jesus falou, eu acredito. Por quê? Porque era Paulo. Paulo era Caxias demais para inventar uma coisa que Jesus falou se Jesus não tivesse falado. E essa frase, essa fala de Jesus, é mais bem-aventurado dar do que receber, é uma reivindicação de Paulo. Paulo está pegando palavras de Jesus para chancelar um jeito de viver dele. Qual é o jeito de viver de Paulo? Esse jeito de viver que valoriza o não precisar depender do outro, mas não se importar que o outro dependa de mim. O se esforçar para que eu não precise do socorro do meu irmão, mas gostar muito que o meu irmão precise do meu socorro. Paulo levava esse negócio tão a sério, essa história de é melhor dar do que receber. Gente madura não se esforça para pendurar em ninguém. Gente madura se esforça para deixar alguém pendurar nele. Paulo levava isso tão a sério que ele escreveu um versículo engraçado. Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo disse assim: aquele que não trabalha, que também não dê comida para ele. E fica tranquilo, Paulo não estava dizendo para você não ajudar os necessitados, porque ele estava meio chateado, irritado com o pessoal de Tessalônica, porque mandaram uma carta de Tessalônica para ele, reclamando. Sabe quando o pai recebe uma reclamação do filho, e ele sabe que o filho aprontou mesmo, que a reclamação não é calúnia, que é verdade? Paulo diz para os Tessalonicenses: eu recebi uma carta daí, uma conversa daí, falando que vocês são preguiçosos, falando que vocês não trabalham, que vocês se penduram nos outros. E ele disse: eu acredito. E aí ele disse: olha, vamos botar moral nesse negócio aí, e quem não trabalha que não coma também. Eu sempre tenho vontade de rir quando eu leio esse texto nos Tessalonicenses, porque eu fico imaginando a cara de Paulo brigando com a igreja toda e falando assim: olha, esse negócio de ficar dando comida pra gente preguiçoso não está certo. Mas do que Paulo estava falando? Ele estava falando que a maturidade, que a bem-aventurança, que o crescimento, que o avanço, que o propósito, o plano de Deus para a vida do homem de Deus, da mulher de Deus, é que ele cresça, que ele enriqueça, que ele trabalhe, que ele receba bênçãos financeiras a ponto de, número 1, não precisar se pendurar em ninguém.
Número 2, poder cuidar daqueles que são seus. Aquele que é chamado de meu. Meu cônjuge, meu filho, meu pai, meu. É meu, então responsabilidade minha. Eu preciso ter bens para cuidar de mim. Eu preciso ter bens para cuidar do meu. E eu preciso ter bens para ajudar quem não é meu, mas está precisando aqui perto de mim. E aí ele estabelece a fala de Jesus. Bem-aventurado quem é feliz de verdade. Não é o espertalhão que está sempre tirando do outro. Feliz mesmo, bem-aventurado é quem não precisa tirar nada de ninguém. É quem está tão bem que ele tem para ele, tem para o outro e tem para o outro que não é dele. Essa que é a parte legal. Mas registra uma coisa. Esse mesmo Paulo que escreve esse texto para gente madura, porque entende que essa palavra não foi dita para qualquer um, ela foi dita para o povo top da igreja de Éfeso. Esse mesmo Paulo escreve uma outra carta para os filipenses. Naquela outra carta, Paulo estava noutra situação. Na outra situação onde Paulo estava, ele estava preso na cidade de Roma. Todo o seu dinheiro tinha sido gasto, porque as prisões romanas daquela época não eram muito parecidas com as nossas, onde o governo sustenta o prisioneiro e ainda dá um salário para a família dele. Eu sei, o meu tom de voz ganhou um viés politizado, mas eu queria que você entendesse que não tem. Não estou apresentando minha opinião, eu estou contando fatos. E não tenho dificuldade nenhuma de falar minha opinião, mas só acho que esse não é o lugar. Aqui é lugar da palavra de Deus, então não é lugar de falar minha opinião. Na cultura romana, no tempo dos romanos, quem estava preso tinha que gastar dinheiro preso, ou tinha que trabalhar, mesmo sendo cidadão romano. E aí Paulo está preso, o dinheiro de Paulo acaba. O povo da cidade de Filipos soube da situação de Paulo, preso, passando dificuldade. Então a cidade inteira de Filipos, se juntou, levantou uma oferta grandiosa, uma grana violenta, e Epafrodito foi a Roma levar dinheiro, levar alimentos, levar calor humano, porque a igreja de Filipos mandou oferta, mas a igreja de Filipos, mais do que oferta, a igreja de Filipos mandou Epafrodito. Sabe, nem sempre a gente está precisando de coisas, às vezes a gente está precisando de pessoas. Mas esse mesmo Paulo, que tinha uma ojeriza, uma resistência cultural a pendurar no outro, esse mesmo Paulo, ele aceita tranquilamente pendurar no outro. A epístola aos Filipenses, no capítulo 4, do versículo 10 até o versículo 19, é Paulo falando desse momento em que a igreja envia para ele essa oferta gorda, essa grande soma de dinheiro, essa grande soma de socorro físico e financeiro, que daria para Paulo possibilidade de sobrevivência naquela situação complicada que ele estava vivendo. E quando Paulo vai para o outro lado da linha, ele também se comporta bem. E é naquele outro lado da linha é que Paulo diz assim: eu estou grato porque vocês aproveitaram a oportunidade de me socorrer. Porque para Paulo, quando eu tenho uma dificuldade, vocês têm uma oportunidade. Eu estou grato porque vocês aproveitaram a oportunidade. E ele diz: não, eu não estou aqui falando disso para vocês por causa dos bens que vocês me mandaram. Não. Ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ficar contente quando não tenho nada,
E sei ficar contente quando eu tenho abundância. Eu sei ficar contente quando eu sou humilhado. E sei ficar contente quando eu sou honrado. E é por isso que eu posso vencer todas as coisas naquele que me fortalece. Mas vocês fizeram muito bem de fazer o bem para mim. E por que vocês fizeram muito bem de fazer o bem para mim? Porque quando vocês fazem o bem para mim, Deus aceita a sua oferenda como um sacrifício de aroma suave derramado. E aí ele disse: porque vocês cuidaram de mim, meu Deus vai cuidar de vocês. Paulo raramente usava a expressão meu Deus. Aliás, o que eu quero dizer não é raramente, mas ele não usava sempre a expressão meu Deus. Ele não usava a expressão meu Deus como seu jeito comum de chamar Deus. Todas as vezes que Paulo chama Deus de meu Deus, ele está dizendo assim: o meu Deus, que tem um compromisso comigo, está vendo o que você está fazendo por mim, e por causa de mim, o meu Deus vai te visitar. Filipenses 4,19, que diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Esse versículo, ele é o desembocar de uma ideia que começa no versículo 10 desse capítulo. Paulo está desenvolvendo a ideia: vocês me deram uma oferta, vocês se importaram comigo, Deus aceitou a oferta de vocês como um sacrifício, e por causa disso, meu Deus vai cuidar de vocês. E aí eu quero te mostrar esse Paulo, que tem ojeriza de pendurar nos outros, que não vê a possibilidade de pendurar nos outros nem como último recurso, porque ele entende que faz parte do abençoar de Deus na vida do homem, que faz parte do derramar de Deus na vida do homem, que esse homem enriqueça e tenha o suficiente para cuidar de si, para cuidar daqueles que ele chama de meus, e para ajudar alguém que está ali por perto precisando, que não é meu, não é minha responsabilidade, mas eu vou cuidar também porque ele está perto, porque ele está sofrendo, porque ele está ali. Paulo não concebia bem a ideia de ficar tranquilo aceitando que eu tenho que pendurar no outro, mas Paulo entendia que a vida é cheia de intempéries e que às vezes surge uma situação em que você tem a oportunidade de derramar na minha vida. Por que eu estou trazendo esse texto e essa meditação para você? Porque, primeiro, eu quero que você entenda qual é a visão bíblica saudável disso. A visão bíblica saudável é olhar o mundo sob dois pontos de vista. O mundo sob o meu ponto de vista. Eu preciso buscar de Deus ter muito, mais do que eu preciso para viver, para que eu tenha para cuidar dos meus e dos outros. O outro ponto de vista é o ponto de vista do outro. Quando o outro precisa, eu preciso ter para dar. Quando eu estou nessa situação de necessidade, eu preciso olhar para essa situação como uma situação passageira. Paulo chama esse momento de oportunidade. Você está bem na foto porque você me pegou na oportunidade. Ou seja, Paulo está dizendo: esse momento difícil da minha vida vai passar. Mas nota que Paulo só é duro na questão do não pendurar no outro quando ele está falando dele. E sim, quando ele ensina seus discípulos de Tessalônica, ele está dando uma verdade para o Tessalonicense ter para ele. Então, nessa questão do dar, Paulo está ensinando que cada um tem que ser duro consigo mesmo. Cada um tem que olhar para si mesmo e dizer assim: Jucimar, eu não admito que você fique pendurando nos outros. Eu não admito que o Deus que te abençoa não te dê mais do que você precisa. Não admito. Para mim. Mas
esse olhar de dureza e de não aceitar pendurar no outro, precisa ser uma dureza comigo. Eu não posso usar essa dureza com o outro. Com o outro, eu tenho que compadecer, ser bondoso, entender, compreender e me sentir um privilegiado, porque tem alguém precisando perto de mim para eu ajudar. Aí é que Paulo evoca a palavra do Senhor Jesus. Na relação aonde um dá e o outro recebe, o bem-aventurado, o feliz, o que está funcionando bem é o que deu, não o que recebeu. Mas nós, normalmente, quando pensamos em dar, a gente inverte o ensinamento paulino. E a gente faz o seguinte: quando é para eu receber, então eu amoleço, eu negocio, eu reestruturo o meu pensamento. Não, é bíblico. Dá uma penduradinha no irmão. Que igreja é essa que não me ajuda? Não, eu sei que tem irmãos na igreja que podem me ajudar, não sei por que não me ajuda. Esse sentimento não é o sentimento maduro que Paulo está ensinando. A gente inverte. Mas quando se trata da gente dar para o outro, a gente tem todo aquele cuidado que Paulo mandou ter com a gente. E aí quando vai dar para o outro, a gente pergunta assim: e o outro vai usar direito? O outro vai cuidar bem? Não, porque eu dei uma roupa para a pessoa, tem uma semana já está rasgada. Eu não entendo isso. Como é que a gente dá roupa para a pessoa e já está rasgada? Meu filho, você deu, agora não é mais seu, é dela. Você vai rasgar, não é dela, é dela, deu. Para de pensar nisso. A gente está invertendo o padrão. Na questão de dar e receber, Paulo está dizendo: seja duro consigo e seja mole com o outro. Seja direto e objetivo com você. Aquele que não trabalha, que não coma também. Toma postura. Para você, aceite como uma oportunidade. Oportunidade para Deus fazer o propósito dele. Sabe, muitas vezes Deus podia te suprir de outra forma. Muitas vezes. Mas Ele resolve te suprir através da ajuda do seu irmão, porque Ele quer abençoar o seu irmão, enquanto seu irmão te ajuda. Paulo consegue lidar bem com a hora de dar, sem cobrar do outro, sem tentar controlar o outro, com o coração aberto, em paz, com sentimento de amor, de bem-aventurado sou eu, que tenho para mim, para os meus e para os que não são meus, com o sentimento não de ser explorado, mas com a sensação de que se Deus me deu capacidade de dar, então eu sou um bem-aventurado. Mas também, quando chega a hora de receber, de se deixar receber, Paulo é do tipo que vence a vergonha e ele sente que receber não é uma humilhação. Quando eu recebo, eu também estou sendo ferramenta de Deus na vida daquele que me deu. Essa é a mentalidade certa e é por isso que faz bem fazer o bem.